Jornal da Orla na TV. Olá, está começando mais uma edição do Jornal da Orla na TV e no programa desta semana nós vamos falar sobre a diferença entre ronco e apneia com um grande especialista no assunto, o Dr. Ricardo Salum. O Jornal da Orla na TV já está no ar. Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o médico otorrino, Dr. Ricardo Salum. Grande prazer recebê-lo, Dr. Ricardo. Prazer é meu, Edson. Um prazer enorme estar aqui com você no Jornal da Orla na TV. E nós nos conhecemos já há tanto tempo. Prazer em revê-lo. Igualmente, doutor, vamos falar sobre uma coisa aqui muito importante, não é? A diferença entre ronco e apneia. A apneia que pode ser uma doença de consequências graves se não tratadas, e muita gente nem sabe que tem apneia, não é isso, doutor Ricardo? O ronco todo mundo sabe, né, Edson? Porque o ronco faz parte do anedotário popular, né? O sujeito ronca muito, todo mundo dava muita risada com o ronco, ele trocava, ia para a sala. Então eu brinco muito assim, brinco de uma maneira que nem poderia brincar. Eu digo, o ronco é problema do companheiro ou da companheira. A apneia é um problema seu, do paciente. Porque o ronco, ele não necessariamente vem acompanhado de apneia. Então, ele perturba pelo barulho, pela respiração ruidosa, impede o sono de quem está do lado. E nós sabemos que hoje também altera a fisiologia de sono dele próprio. Mas o problema é quando ele vem acompanhado da apneia. O que é a apneia? São as pausas respiratórias. E essas pausas respiratórias, Edson, elas podem durar segundos ou minutos, por incrível que isso possa parecer. Aí que mora o perigo. Aí é que mora o perigo. Porque você ficar um minuto e meio sem oxigenação é gravíssimo, né? Você não é um mergulhador que aparece no programa de televisão dentro de um tanque para fazer apneia, para todo mundo ver que você tem um fôlego maravilhoso. Não, você não está preparado para isso. E aí, durante essas apneias, dependendo da intensidade, do grau de apneia, do tempo de apneia, você tem alterações no seu organismo, na sua pressão arterial, no bombeamento cardíaco, em tudo. E o seu oxigênio circulante no sangue cai. Esse oxigênio que cai, ele vai ocasionar uma série de outras coisas, porque você aumenta o gás carbônico dentro do seu sistema circulatório. E você tem, então, uma alteração metabólica orgânica que pode levar a você a ter um infarto, um acidente vascular cerebral, que o povo chama de derrame, com consequências gravíssimas ou até a morte. Agora, doutor, nós tivemos aí, como muita gente não sabe, nós tivemos uma evolução no diagnóstico. O senhor trouxe ao Brasil, um dos primeiros médicos aqui a trazer para o Brasil, um aparelho que é hoje o mais usado no mundo no diagnóstico da apneia, não é isso? Sim. Qual é esse aparelho, como é que ele funciona? Veja bem, o problema todo é o seguinte, Edson. Os laboratórios de sono, eles prestam um serviço extraordinário. Porque você tem que estudar a fisiologia do sono. Existem inúmeras doenças de sono, do sono, né? Então, uma série delas que você tem que fazer o diagnóstico no laboratório. Mas o ronco e a apneia do sono é uma entidade diferente. Primeiro, você precisa saber como o paciente está dormindo na cama dele. Porque ele saiu da cama, e você sabe muito bem disso, às vezes você vai dormir no quarto, num hotel sofisticado, mas você não gostou da cama do hotel por algum motivo, porque a sua cama é mais mole ou mais dura, e você não dormiu. Então, esse aparelho, você faz o diagnóstico na cama dele. Mas você não tem que levar nenhum equipamento gigantesco para pôr máscara, para pôr fio, para pôr isso, aquilo, porque às vezes ele fala assim, eu dormi mal porque eu estava com uma máscara que me incomodava, com um fio aqui, com um aparelho no dedo, com isso, com aquilo. Eu acabei, foi uma noite de terror. Fala isso muito. Então, nós temos um aparelho... Como é que chama o aparelho, doutor? Chama-se WatchPat. Isso é um aparelho usado, isso é um aparelho usado no mundo moderno.
Não se faz mais o diagnóstico de ronco e apneia do sono no laboratório do sono, se faz dentro da casa. É um aparelho simplesmente que você coloca no pulso, super leve e delicado, e um dedal, que é um probe. É um dedal que tem um software, né, que por um sistema chamado actigrafia digital, ele pega tudo o que você possa imaginar. Se você ficou de lado, direito, esquerdo, quanto tempo, você acordou, você levantou, você foi ao banheiro fazer xixi, você não foi, está tudo marcado. Tem o diagnóstico de tudo. Se o oxigênio subiu, caiu, se a pressão alterou, tudo está ali nesse software. Você simplesmente depois tira, coloca no computador, aquilo sai um relatório completo da noite de sono que ele teve na casa dele. Esse aparelho representa um grande avanço no tratamento da doença, não, doutor Ricardo? Sim, porque, veja bem... Ele dá o diagnóstico exato, né? Exatamente. E a fidedignidade do aparelho é porque você está na sua cama. Então, os estudos mostram, existem inúmeros trabalhos publicados sobre o aparelho no mundo todo. O aparelho israelense, onde se utiliza mais é na Europa e nos Estados Unidos. Foi desenvolvido no Israel. Mas um dos trabalhos muito interessantes fala sobre a fidedignidade do exame. Porque o exame feito na casa dele é o exame daquilo que acontece à noite. E ali você vai fazer um diagnóstico que não é o diagnóstico completo. O diagnóstico completo ele é feito de duas maneiras, Edson. Primeira, o paciente tem que ser examinado por um otorrinolaringologista. Isto é a primeira coisa a ser feita. Porque você tem que examinar a via respiratória alta dele. Ele ronca aqui, ele não ronca no pulmão, ele ronca aqui, em algum setor. Mas o otorrino é o profissional preparado para fazer o diagnóstico anatômico. Se você tem algum problema no seu nariz, se você tem um problema na garganta, se você tem uma amígdala grande, se você tem uma língua grande, se você tem um palato que desaba lá, né, com campainha, popularmente, né, chamada, o nome técnico é a úvula, se desaba aquilo tudo, se colapsa aquilo tudo à noite. Então o otorrino olha, examina. Hoje nós temos câmeras que não agridem, não incomodam, câmeras flexíveis, endoscópios, examinamos essa área respiratória. Feito isso, você faz a polissonografia. Aliado ao exame físico que você fez e a polissonografia, você cai num protocolo. Eu gosto muito do protocolo da Academia Americana, que é da American Sleep Disorder. E esse protocolo vai situar o paciente em algum lugar que você vai saber se o paciente é cirúrgico, se ele não é cirúrgico. Porque aí você tem, é cirurgia ou não é cirurgia? Não, não é. O que você pode fazer? O paciente é obeso, perder peso, isso é fundamental. Perda de peso melhora, ganho de peso piora, todo mundo sabe isso. Se vai colocar um aparelho intraoral, que é um aparelho confeccionado por ortodontistas especializados em sono, não é qualquer ortodontista, porque não são todos que são necessariamente especializados nessa área. É um aparelho desenvolvido para isso. Ou você vai usar um CPAP, que é um aparelho que ele vai pôr à noite, dormir com uma máscara, que vai jogar ar sob pressão, não é oxigênio, ar sob pressão. Se ele vai ter que dormir com aquilo o resto da vida. O CPAP hoje talvez seja o maior salvador de vida do mundo, porque a apneia severa, o paciente sem tratamento, ele tem uma sobrevida de no máximo 9 anos. Então nós estamos falando de uma doença com um aspecto semelhante a um câncer, né? 9 anos de sobrevida sem tratamento, nós estamos falando de uma coisa que parece que a gente está falando de câncer. Então, é gravíssimo a apneia severa. Por quê? Porque vão acontecer essas coisas à noite que podem deixar o paciente... E às vezes o paciente não está nem sabendo, né? E o grande problema, às vezes, é o seguinte: o homem ronca e a mulher tem insônia, porque a mulher é insone e o homem é roncador. Então, vai no consultório dizendo assim, eu não durmo por causa dele. Mas não é, ela tem insônia. Aí você melhora o ronco dele e ela continua sem dormir. Aí você vai falar, o seu problema é insônia, você vai ter que tratar a sua insônia. É muito comum esse tipo de coisa. Bem, mas felizmente nós já temos essas novas técnicas, esses novos equipamentos, esse novo equipamento que o senhor trouxe dos Estados Unidos, que é muito eficiente no diagnóstico da doença, não é, doutor? Ele nos ajuda. A doença ainda, Edson, tem alguns aspectos
mal entendidos ainda pela ciência, pela medicina. Existem algumas coisas sobre neurofisiologia de sono, estuda-se muito a neurofisiologia do sono do gato, porque o gato é um dos animais mais interessantes sobre sono. Ele desliga alguns neurônios e deixa outros neurônios ativos durante o sono. Estuda-se muito a eletrofisiologia do sono em gato e tem coisas que nós ainda não sabemos sobre músculos, uma série de coisas que estão relacionadas no complexo ronco e apneia do sono. O professor Powell, na Universidade de Stanford, na Califórnia, o Glenn Minot, na França, eles estão estudando muito isso, estudo sobre a língua. O professor Powell diz que Powell em Stanford diz: o nosso problema é a língua. Se não existisse a língua, não teria problema nenhum. O sujeito deita, por que ronca mais de cabeça e barriga para cima? A língua cai, fica colapsado aquele sistema, né? Então ele faz um estudo muito interessante sobre língua, sobre uma série de coisas. Então tem muita coisa ainda que nós evoluímos, a gente está mexendo com isso há mais de 20 anos, esse negócio de sono. Eu acho que eu já sou uns decanos, esse negócio de ronco e apneia no Brasil. E a gente cada vez vê coisas novas. Já operamos muita gente que os resultados pareciam promissores e não foram. Hoje nós temos um critério melhor, pelos protocolos internacionais principalmente, e nós conduzimos as coisas melhores. Mas ainda existem algumas dificuldades que nós ainda palmilhamos o terreno do desconhecido. Mas nós estamos caminhando bem. Ok, doutor. Muito obrigado pela entrevista. Foi um grande prazer tê-lo recebido. Eu que agradeço, Edson. Muito obrigado. Bem, nós ficamos por aqui, mas o Jornal da Orla na TV continua na internet. A seguir, em Foco, o Jornal da Orla com Flávio Rigg. Uma excelente semana a todos.